de ontem da Polícia Federal, que desarticulou o plano do PCC para assassinar autoridades, ocorreu em 4 estados. Mais informações com o repórter da Band, Rodrigo Hidalgo. A PF prendeu 9 pessoas. Na casa de um dos investigados na região metropolitana de Curitiba, os agentes quebraram uma parede e encontraram um fundo falso. Seria um esconderijo da quadrilha. Em Campinas, no interior paulista, os policiais saíram logo cedo para cumprir as ordens judiciais. 6 homens e 3 mulheres acabaram detidos e diversos carros importados foram apreendidos. A polícia cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão no Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rondônia. A operação impediu ataques criminosos contra autoridades. O principal alvo era o senador Sérgio Moro por causa de medidas que ele tomou quando era ministro da Justiça do governo Bolsonaro, como a proibição de visitas íntimas nos presídios federais. O plano foi descoberto pelo Ministério Público Paulista quando monitorava integrantes da cúpula do PCC. O outro alvo dos bandidos era o promotor de justiça Lincoln Gaquia, que recebe ameaças do crime organizado desde 2018. Ele foi responsável pelo pedido de transferência do chefão do 1º Comando da Capital, Marco Williams Herbas Camacho Marcola, e de mais 21 criminosos em fevereiro de 2019. Foi Moro, então ministro, quem autorizou as transferências. Investigações apontam que cerca de 15 integrantes do PCC monitoraram a rotina da família do senador Sérgio Moro por pelo menos um mês. Tiveram acesso a detalhes como o posto de combustíveis onde ele abasteceu o carro. Depois que a promotoria fez o alerta em janeiro, a segurança foi reforçada. 2 alvos da operação seguem foragidos. Um deles é Patrick Wellington Salomão, conhecido como Forjado, que foi solto no ano passado da Penitenciária Federal de Brasília, onde Marcola cumpre pena. Entre os 9 presos até agora, um estava em liberdade desde 2020. Walter Lima Nascimento, conhecido como Guinho, tinha sido condenado em 2016 a 20 anos de prisão por tráfico de drogas e foi beneficiado por uma decisão individual do então ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello. Na época, Marco Aurélio apontou que o prazo da prisão preventiva havia excedido e permitiu que Guinho respondesse em liberdade. Decisão que acabou sendo cassada pela primeira turma do STF. Mas o criminoso sumiu e só agora voltou para a cadeia. Bandeirantes 7:17. Após a desarticulação do plano do PCC pela Polícia Federal, Sérgio Moro ocupou as tribunas no Senado e recebeu a solidariedade de muitos parlamentares, incluindo o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. O ex-juiz protocolou um projeto de lei para criminalizar o planejamento de atentados e ataques contra autoridades. De acordo com o parlamentar do União Brasil, passaria a ser considerado contra a lei a obstrução de ações contra o crime organizado e também a conspiração para a obstrução de ações contra o crime. Se eles vêm para cima da gente com uma faca, a gente tem que usar um revólver. Se eles usam um revólver, nós temos que ter uma metralhadora. Se eles têm uma metralhadora, nós temos que ter um tanque, um carro de combate. Não no sentido literal, mas nós precisamos reagir às ações do crime organizado. E como deve o Senado e como deve o Congresso reagir, presidente? Com o que ele é próprio, que são leis. Sérgio Moro ganhou projeção nacional como juiz da Lava Jato, responsável por mandar prender Lula, que passou 580 dias numa cela da Polícia Federal em Curitiba. Após 22 anos de carreira, ele abriu mão da magistratura para virar ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. No mesmo ano, em 2019, o Supremo considerou que um condenado só pode ser preso após o fim de todos os recursos e Lula foi solto. Em 2021, o STF decidiu que Moro foi parcial ao julgar e condenar o petista, que ficou livre para ser novamente candidato à presidência da República. Na última terça-feira, Lula se referiu ao ex-juiz com um palavrão ao lembrar do tempo em que esteve preso em Curitiba. Ontem, depois da descoberta do plano, a declaração do presidente foi alvo de novas críticas, inclusive no Congresso. O senador Flávio Bolsonaro publicou em uma rede social que, diante das notícias, ameaças e xingamentos, acordou com uma dúvida: quem queria matar Moro? O ministro da Justiça, Flávio Dino, criticou as tentativas de exploração política do episódio. Dizendo que é vil, dizendo que é leviana, dizendo que é descabida qualquer vinculação a esses eventos com a política brasileira. Eu fico realmente espantado com o nível de mau caratismo
de quem tenta politizar uma investigação séria. Investigação essa que é tão séria que foi feita em defesa da vida e da integridade de um senador de oposição ao nosso governo. A fala de Fábio Dino é compartilhada pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Em entrevista a José Luiz da Atena na Rádio Bandeirantes, ele destacou que Lula não estimula nada contra Moro ao criticá-lo, como fez em uma entrevista. Padilha disse que o presidente falava da época em que estava preso, quando usou um palavrão ao se referir ao senador. O sentimento do presidente é outro porque ele já venceu, já foi vitorioso diante daquele que foi seu algoz injusto, e esse algoz injusto foi derrotado. Ele queria ser ministro do STF, sonhava em sei lá, sei o que, não aconteceu. Quis até ser candidato em São Paulo, então é um sentimento lá de trás que já foi superado, o presidente Lula já foi vitorioso e já foi escancarado para a justiça e para a opinião pública as irregularidades cometidas por esse ex-juiz. Alexandre Padilha acrescenta que a operação contra o grupo que pretendia atacar agentes públicos mostra que o governo age para proteger seja quem for. A Polícia Federal identificou que são pessoas que estão sendo listadas como possíveis alvo para operações de extorsão econômica. Então é muito grave isso, e por isso a Polícia Federal vai agir, já está agindo, começou a investigar, hoje faz uma apuração em todo o Brasil, porque mostra que tem autoridades de vários estados do nosso país, e vai buscar até o fim, seja quem for. O presidente Lula quer proteger quem tem que ser protegido e quer combater o crime como tem que ser combatido. Informações que chegaram ao governo dão conta de que o primeiro comando da capital estava formando essa célula como experiência. Se o atentado contra Sérgio Moro desse certo, o número seria reforçado e viraria uma unidade de elite dentro da facção especializada em atacar autoridades. Bandeirantes